É isso aí, bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos falar sobre a parábola. E essa é a última, hein? A última videoaula sobre o caderno do aluno do primeiro bimestre da terceira série do ensino médio. E essa lição aqui você vai encontrar lá na página 21, certo? Parábola. Aqui eu já deixei no esquema, né? Para adiantar, a nossa parábola, essa curva vermelha aqui, ó, certo? E alguns elementos. Então, a característica de uma parábola qual que é? Sempre os pontos da parábola obedecem a essa relação aqui, ó. A distância de qualquer ponto da parábola até o foco vai ser sempre a mesma do ponto até uma reta fixa, chamada de diretriz. Essa reta aqui, diretriz. Perceba que a distância do vértice, que é esse ponto aqui, o vértice até a diretriz, é a mesma do vértice até o foco. Obviamente, né? Porque, acabei de falar, qualquer ponto que pertence à parábola vai ter a mesma distância do foco e a mesma distância aqui da reta, que é chamada de diretriz. Esse eixo aqui, ó, na horizontal, ele é o eixo de simetria, divide a parábola em duas partes simétricas. Então, é o eixo de simetria. Vamos ver aqui, então, o que eu anotei aqui do lado. Vamos lá, a parábola é igual a um ponto. Perceba que esse ponto, obviamente, pertence ao plano que está a parábola. Como nós estamos em duas dimensões, eu não me preocupei aí nas outras aulas em falar isso para vocês, né? Mas é lógico que estou considerando apenas pontos que pertencem ao mesmo plano das curvas que a gente estudou até agora, né? Tanto a elipse quanto a hipérbole. Então, o ponto está no mesmo plano, tá? E aí tem duas coordenadas, x e y, tal que a distância PF é igual a PQ. Então veja aqui, ó, a distância do P até o foco é a mesma que a distância de P até um ponto aqui, ó, ponto Q, que pertence à diretriz, tá? Então você tem aqui o foco, que é o ponto F, a diretriz, que é essa reta aqui, o parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é a distância, essa distância aqui, ó, daqui, ok, até o foco. Então, esse é o parâmetro. Ok? Distância P, parâmetro. Tudo bem? Então, perceba ó, que daqui do foco até o vértice eu tenho metade, né? Metade do parâmetro. Ou seja, esse ponto aqui, ele tem x igual a P sobre 2. Ok? Da mesma maneira, ó, se aqui é metade do parâmetro, daqui para cá eu vou ter o quê? Menos P sobre 2. Menos P sobre 2, ok? E aqui no vértice eu tenho, seria o zero, né? Aqui estaria o nosso eixo Y, passando pelo vértice. Tudo bem? Então, o parâmetro é a distância entre a diretriz e o foco. Ok? O que mais? Como eu havia falado já, né, o vértice é o ponto V. E a distância aqui, ó, essa reta, né, a reta VF, é o eixo de simetria. Então, esses são os elementos básicos aí, os elementos principais da nossa parábola. É claro que você pode ter a parábola com o eixo de simetria na horizontal ou a parábola em pé, né, com o eixo de simetria na vertical, ok? Não muda nada, as características são as mesmas, somente lá a posição do y e do x na equação que vai mudar um pouco, tá legal? Então vamos lá para a segunda parte, demonstrar a fórmula, a equação da parábola, beleza? Muito bem, então vem cá, vamos ver como é que fica a equação da parábola, tá? Perceba que nós temos aqui novamente o que? Distância entre pontos. Então, se você ainda não aprendeu distância entre pontos, volta lá na aula 1, tá? Essa aqui é a aula 11, tem mais 10 aulas antes dessa. Então, volta na aula 1 para você rever lá como é que calcula a distância entre pontos, beleza? Bom, vamos colocar então a definição, distância do P até o F e do P até o Q. Antes disso, vamos colocar as coordenadas para facilitar o trabalho, tá? Então, o ponto P tem coordenadas x e y, ok? O ponto F, que é o foco, vai ter coordenadas P sobre 2 para x, P sobre 2 para x e o y é zero, né? Porque está aqui, ó, está na horizontal,
imagine que aqui seja o eixo X coincidindo aí com o eixo de simetria, ok? Então aqui é o eixo X. Lembrando que o eixo Y passa aqui pelo vértice, ó. Aliás, deixa eu colocar aqui para vocês, para não confundir com a diretriz, né? A diretriz não é o eixo Y. O eixo Y passa por aqui, ó. Nesse caso, como a parábola tem vértice na origem, ok? Então nós estamos colocando o vértice da nossa parábola na origem do sistema de coordenadas aqui, ó. Então aqui é o nosso eixo Y. Tranquilo? Então o vértice da nossa parábola está no ponto 00, está na origem. Legal. Voltando então, nós temos aqui PF, falta o Q, né? O ponto Q. Quais são as coordenadas? Ponto Q é esse daqui, ó. Ele vai ter o mesmo Y do P, concorda? Ó, mesma altura. E o X desse ponto aqui, ó, é o menos P sobre 2, tá? Tá para trás da origem. Então vai ter menos P sobre 2 para X. E para Y vai ter o Y do ponto. Ou seja, esse aqui, ó, mesmo Y. Legal, agora sim vamos aplicar o quê? Equação da distância, a fórmula da distância entre dois pontos. Então nós temos aqui, ó, distância de P até F na raiz. O que tem na raiz? X do ponto P menos X do ponto F, P sobre 2, está aqui, né? Menos P sobre 2. Isso aqui elevado ao quadrado mais Y do ponto P menos Y do ponto F, que é o 0. Isso aqui elevado ao quadrado. Pronto. Tem que ser igual a quem? Distância do P até o Q. Então nós temos aqui raiz X do ponto menos X do ponto Q. X do ponto Q é quanto? Menos P sobre 2. Menos com menos vai dar mais. Aqui então P sobre 2, isso aqui ao quadrado, mais Y do ponto P menos Y do ponto Q. Ambos têm a mesma ordenada, né? Prontinho, tá aí, ó. Nossa relação. Agora é só resolver, né? O que a gente faz? Eleva ao quadrado ambos os membros. Aqui, ó. Eleva ao quadrado para quê? Para a gente se livrar aqui das raízes quadradas. Propriedade de potência, ó. Tá dentro da raiz, elevou ao quadrado, cancela a raiz. Prontinho, todo mundo saiu de dentro da raiz. Ficamos então com x menos p sobre 2 ao quadrado mais y menos 0 dá y ao quadrado. No segundo membro nós temos x mais p sobre 2 ao quadrado, y menos y dá 0. Então fechou aí, ó. Legal daqui, produto notável. Você perceba que esse assunto, produto notável, é bem recorrente aí na hora de demonstrar as equações, não é? Então dá uma revisada, cara. Produto notável. Para você não perder tempo, ó, você decora, né? Quadrado do primeiro menos, porque aqui é quadrado da diferença, então o sinal aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. Ó, perceba que o segundo é P sobre 2. Então, P ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. E isso aí mais Y ao quadrado. Que vai ser igual a produto notável de novo, ó. Quadrado da soma. Então, você tem lá x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. O que a gente vai fazer agora? Cancelar o que foi igual, né? Se estiver no primeiro membro, estiver no segundo membro, cancela. Tome. Legal, o que sobrou então? Ó? Y ao quadrado. Y ao quadrado, que é igual. Eu tenho menos 2xp aqui, ó. Aliás, né? Podemos aqui dar uma simplificada. Ó. 2 em cima, 2 embaixo, cancela. 2 em cima, 2 embaixo, cancela. Ficou xp aqui, xp lá. Esse passa para o outro lado, fica positivo. Junta com esse, nós temos 2. XP, podemos colocar px. Tá? Como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. E está aqui a nossa equação da parábola. Equação reduzida.
calma, calma, que você deve estar se perguntando, mas parábola não é o gráfico da equação polinomial do segundo grau? Sim, também. Calma que a gente vai chegar lá. Mas aqui a gente está estudando a parábola, tá? Somente a parábola, não a função polinomial do segundo grau ainda, mas já vamos relacionar. Aliás, no caderno do aluno não fala sobre isso, tá? Mais um erro, né? Para você ver como é enxuto e jogado os assuntos nesse caderno aí do aluno. Mas enfim, vamos lá, vamos terminar aqui, ó. A equação ficou assim, tá? E como é que eu descubro aqui a equação dessa reta aqui, que é chamada de diretriz? Então, a equação da diretriz, perceba que ela passa por onde, ó? Pelo x igual a menos p sobre 2. E é exatamente essa a equação da diretriz. Diretriz vai ser igual a... aliás, a equação da diretriz, então, ficou x igual a menos p sobre 2. Ok? Então, essa é a diretriz e essa é a equação. Se a nossa parábola tiver eixo de simetria na vertical, se estiver na vertical, inverte. Fica x ao quadrado igual a 2py. Tranquilo? Então, estudando esse caso, o outro caso é só inverter aqui o lugar do x e do y. Tudo bem? E aí muda também, obviamente, né? Muda aqui. Não vai ser x, vai ser y, porque a diretriz vai estar aqui, ó, passando pelo y. Tranquilo? Então agora vamos fazer a atividade lá da página 22. Atividade da página 22. É a atividade 1, só tem uma atividade sobre parábola. Um assunto tão importante, só tem uma atividade. Mas vamos lá, vamos fazer essa atividade aí. Muito bem, atividade 1 da página 22. Determine o foco e a diretriz das parábolas que podem ser representadas no plano cartesiano por equações do tipo. Aí você tem lá, item A, B e C. Pra gente resolver aqui, ó. Certo? Vamos começar pelo item A. Lembra? Então, ó, y igual a kx². Lembra da equação que acabamos de demonstrar? A equação da parábola era assim, ó. Y ao quadrado igual a 2px. Certo? Isso aqui, no caso da parábola na horizontal, né? Com eixo de simetria na horizontal. Esses casos aqui, ó, esse primeiro caso, perceba que o x está invertido com o y. Então, esse caso aqui, a parábola está em pé. O eixo de simetria é na vertical, ok? Então, nós temos aqui, ó, comparado com isso aqui, nós temos x ao quadrado é igual a 2py, ok? Essa é a equação aqui, ó. O x que está ao quadrado. Então, o eixo de simetria está na vertical. Legal? Então, vamos usar esse modelo aqui. Lembrando, aqui, o eixo de simetria está na horizontal. E aqui está na vertical. Essa é a diferença. Ok? Legal. Vamos comparar essas duas equações, ó. Vamos tentar escrever essa com o y isolado. Vamos isolar o y nessa daqui. Então, você vai ficar com o y, vai ser o 2p, vai passar dividindo o x². Então, você vai ter x² sobre 2p, ok? Separando aqui o 2p, você tem aqui, ó, 1 sobre 2p, que multiplica o x ao quadrado, ok? Esse 1 sobre 2p só pode ser quem? Essa constante aqui, ó, a constante k, certo? Então, nós temos o seguinte, o k, que é essa constante que está multiplicando o x², é 1 sobre 2p. 1 sobre 2p, tá certo? E lembra as coordenadas do foco? As coordenadas do foco, ó, é p sobre 2 para x, 0 para y, ok? Então, vamos escrever aqui o p em função de k para colocar nas coordenadas do foco. E depois a gente descobre a diretriz, que é, nada mais é que menos p sobre 2, ok? X igual, aqui no caso, como está na vertical, vai ser y igual a menos p sobre 2, tá? Vamos aqui comigo, ó. Vamos escrever o p em função de k. Então, vai ficar como? Passa para cá o p, né?
O P passa para cá e o K passa para baixo. Então, nós temos aqui, ó, P é igual a 1 sobre 2K. Então, essa aqui que é a coordenada do foco, né? Então, você tem lá o foco, vai ter coordenadas 1 sobre 2K para X e 0 para Y. Essas coordenadas do foco aqui da letra A. Tranquilo? Agora falta o quê? Falta a diretriz, não é isso? Então, a diretriz vai ser a equação y igual a menos, não é menos p sobre 2? Menos p sobre 2. Então, você vai ter lá menos, o p é isso daqui, então vai ficar 1 sobre 2k sobre 2. Divisão de frações, copia de cima, 1 sobre 2k, e multiplica pelo inverso da de baixo, 1 sobre 2. Então, você vai ter a diretriz, cuja equação é y igual a menos 1 sobre 4k. Né? 2 vezes 2 dá 4k. Então, essa é a diretriz, tá? Y igual a... Vou colocar aqui embaixo, ver se... Tomara que não corte aí no vídeo. Mas a equação aqui da diretriz vai ser y igual a menos 1 sobre 4k. Ok? Esse foi o primeiro. Letra B agora. Bom, no item B, então, vamos fazer o item B? O item B, ó, quem está ao quadrado é o y. Então, ao contrário do item A, onde quem estava ao quadrado era o x ao quadrado, significando que a nossa parábola estava em pé, agora é o y que está ao quadrado. Significa que a parábola está nessa posição, ó, o eixo de simetria na horizontal. Então, como é que é a equação que nós descobrimos aí no começo? É o seguinte, né? X ao quadrado, aliás, aqui no caso y ao quadrado, é igual a 2px, ok? Essa é a nossa equação. Vamos tentar transformar essa nessa, ou seja, isolando o x. Então, nós temos que o x vai ficar igual a y ao quadrado sobre 2p, certo? O 2p passa dividindo. Legal. Separando aqui, ó, numa fração, nós temos 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. Ou seja, escrevendo aqui, ó, isso daqui é o quê? É o K, é a constante. 1 sobre 2p é a constante. Então, nós temos aqui que o K é igual a 1 sobre 2p. Assim como a gente tinha feito no item anterior. Tá? Agora, escrevendo o P em função de K, lembrando que o P é o parâmetro. É essa distância aqui, ó. Ok? É o parâmetro. Distância entre o foco e a diretriz. Escrevendo aí o P em função de K, nós temos aí que o P é igual a 1 sobre 2K. Tá certo? 1 sobre 2K. Agora a gente vai fazer, ó, as coordenadas do foco, não é? P sobre 2? Ou seja, as coordenadas do foco são x, P sobre 2, não é isso? Então, a gente já fez um item A, isso aí vai dar 1 sobre 4K, ok? Que dá uma divisão de frações. E o x e o y é 0. Agora, falta a diretriz, né? A equação da diretriz vai ficar como? Então, a diretriz... Agora, atenção que a diretriz está na vertical, tá? Então, vai ser x. X igual a menos P sobre 2. Menos P sobre 2, ou seja, x igual a menos 1 sobre 4K. Legal? E para finalizar, item C. Vamos fazer o item C agora. Muito bem, para finalizar o item C do exercício aí da atividade 1, desenhe aqui um esquema representando essa situação aqui, ó. Qual a diferença desses dois anteriores para o item C? É que agora nós temos aqui um H, quer dizer o quê? Tanto o vértice quanto a diretriz irão transladar, né? Elas irão aí, né, se locomover. O vértice não está na origem, está transladado aí, está na direção do eixo, né? Foi para cima aqui, H unidades. Então essa é a diferença. E como é que fica aí as coordenadas do foco? Então o foco nesse caso, então aqui é o item C, o foco terá coordenadas 0 para x, né?
foco está aqui no y, 0 para x. E y vai ser o quê? Lembra, o parâmetro é o mesmo. Estamos usando a letra P para o parâmetro, que é a distância do foco até a diretriz. Então, nós temos aqui metade, né? P sobre 2. Daqui até aqui é P. Portanto, nós temos aqui H mais metade do P. Então, P sobre 2 mais H. Então, esse aqui é a coordenada aqui, são as coordenadas do foco. Porém, ó, na nossa equação não tem P, tem o K. E lembra a relação de K com o P? A gente chegou na conclusão que o K equivale a... Aliás, o P em função de K, né? O P em função de K é 1/4 de K. Então, o P é igual a 1/4 de K, não é isso? Que a gente viu nos outros itens. Então, substituindo aqui, nós temos que o foco em função de K fica assim. 0 para x, 1 sobre 4K mais H para Y. Então, aqui as coordenadas do foco. 4K para Y. Ok? E a diretriz? A diretriz está aqui, ó. Passando por aqui, então. Do vértice até a diretriz tem a mesma distância do vértice até o foco. Se aqui eu tenho... Então, atenção agora. Se aqui eu tenho 1/4 é 1 sobre 4K, aqui embaixo eu também terei a mesma distância, 1 sobre 4K. Portanto, ó, a diretriz está H menos esse pedacinho que é 1/4, 1 sobre 4K. Certo? Então, H menos 1 sobre 4K é a equação da diretriz. Então, nós temos aqui a diretriz, terá a equação, ó, y igual H menos 1 sobre 4K. Ok? Então, essa aí foi a atividade 1. Só tem uma atividade para a parábola, infelizmente. Mas prometo para vocês fazer um vídeo mais completo, tá? Aqui que a gente está fazendo? Está fazendo apenas a resolução do caderno do aluno, tá? Então, como vocês sabem, não é lá grande coisa. É o que a gente tem aí, caderno do aluno. Mas vamos dar uma complementada aí nessas aulas aí, para não ficar assim tão... É pouca coisa, né? Tem muita coisa para ver de parábola, de elipse, de hipérbole. Mas no caderno do aluno é só uma pinceladinha de leve. Então falta muita coisa, tá? É isso aí, fique com Deus, bons estudos e é nóis!